todos. É com grande prazer que iniciamos mais um momento de reflexões, palestras do mês do PSE na escola. O Programa Saúde na Escola é uma ação nacional e tem como objetivo a abordagem de temáticas importantes da qualidade de vida, bem-estar e saúde, tanto das crianças quanto adolescentes, quanto da comunidade escolar. No município de Araucária, para o ciclo 2021-2022, foram pactuadas 10 unidades educacionais, sendo 5 escolas e 5 CMEs, que, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, serão desenvolvidas ações locais efetivas sobre várias temáticas. Hoje, nesse encontro, temos como abordagem a saúde sexual reprodutiva e a prevenção das IST-AIDS. E para iniciar este momento, eu vou pedir para todos os participantes desse encontro fazer a sua audiodescrição e a saudação inicial antes da gente iniciar as discussões. Vou começar comigo, então. Então, eu sou a professora Thais, da Rede Municipal de Educação de Araucária. Atualmente, eu sou assessora de Projetos de Educação Ambiental, Saúde e Clube de Ciências da Secretaria de Saúde e estou à frente das ações da educação do Programa Saúde na Escola. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos longos. Eu estou usando hoje uma blusa marrom, uma jaqueta azul. Estou usando brincos pequenininhos prateados. E aqui ao meu fundo eu tenho uma tela branca, que é uma tela de projeção. E estou falando atualmente aqui da Escola de Gestão Municipal de Araucária. Sejam todos bem-vindos. Então, agora eu vou chamar as nossas duas convidadas e apresentá-las. E, por favor, também se autodescrevam e se deem boas-vindas. Temos aqui com a gente, então, hoje, a Tili Greborgi Zibel, é enfermeira do Secria, ela é bacharel em enfermagem pela Faculdade Evangélica do Paraná, pós-graduada em pediatria e cuidados intensivos ao neonato, funcionária da Prefeitura Municipal de Araucária desde agosto de 2016, lotada no Secria desde novembro de 2019. Ela tem experiência em saúde da criança, do adolescente, saúde sexual e reprodutiva, saúde mental e saúde do trabalhador. É com você, Tili. Olá a todos, eu sou uma mulher branca, cabelos louros longos, mais ou menos até as costas. Hoje eu estou usando uma blusa azul de gola alta, brincos muito pequenos, cabelo preso. Eu estou usando um fone de ouvido branco. O meu fundo é uma parede branca com uma janela marrom de madeira à minha esquerda. Com alguns equipamentos de informática ao fundo, uma impressora e um CPU. E eu estou falando do SECRIA, que é o Serviço de Atenção em Saúde Mental à Criança e Adolescente de Araucária. Obrigada, Tili. E agora apresento, então, a Cleonice Aparecida de Oliveira Machado, enfermeira do SOA. Ela é enfermeira pela Universidade Federal do Paraná há 27 anos e coordena, então, o serviço de ISTs, Infecções Sexualmente Transmissíveis, do município de Araucária há 8 anos. Com você, Cleonice. Bem-vindos, né? É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um assunto muito relevante. Eu sou uma mulher baixa, loira, olhos claros. Hoje estou usando uma blusa preta de lista branca. Não uso adornos, né? Porque enfermeiro não se usa adornos, só estou com relógio e aliança. E estou falando aqui da Escola de Gestão, né? Ao meu fundo tem um quadro de projeção, cadeiras como se fosse uma sala, uma sala de aula, né? E computadores. Tá? Então, estou falando da Escola de Gestão Pública do município de Araucária. Obrigada, Cleonice. Agradeço, então, pela audiodescrição e saudação inicial, né, de vocês duas. Essa audiodescrição é um momento muito interessante para a gente trocar diferentes percepções dos ambientes que a gente vive e também auxiliar os deficientes visuais. Então, gratidão pela participação de vocês nesse momento. Então, agora eu vou passar a palavra, né, para as nossas duas convidadas, a Tili e a Cleo, e eu também farei uma breve explanação sobre a temática da sexualidade, direitos sexuais, direitos reprodutivos, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho com relação à saúde das crianças, à saúde dos adultos e também a visão que a gente tem da educação sobre essa temática tão complexa, tão importante de a gente tratar, tá? Então, passo a palavra para a Tili para iniciar nosso debate. Então, aqui na SECRIA, nós fazemos atendimento voltado para atenção em saúde mental. Então, atendemos pacientes com algum tipo de transtorno, seja ansiedade, depressão, entre outras questões. Mas eu, como enfermeira,
eu faço a consulta de enfermagem, que ela é regulamentada pelo Corém e pelo COFEM, e faço atendimento aos adolescentes para demandas extra saúde mental também. E eu sou procurada com frequência por crianças e adolescentes, mais por adolescentes, para realizar consulta de enfermagem. E eu recebo muitas dúvidas em consultório sobre sexualidade. Não sexualidade no que a gente compreende como fazer sexo, como é muito comum nós ouvirmos das pessoas, mas sim uma compreensão de si mesmo e a compreensão do outro. Dúvidas desde a parte de ciclo menstrual, mudanças do corpo em relação à puberdade, ou mesmo o autoconhecimento em relação a isso. Conhecer seu próprio corpo, conhecer seus gostos, conhecer a sua orientação. E, à medida do possível, nós tentamos dar essa orientação para os adolescentes, porque compreende-se que é importante nós sanarmos a dúvida, respeitando a compreensão pessoal deles, mas oferecendo a eles o atendimento das dúvidas. Porque muitas vezes eles vêm com muitos mitos e muitos conhecimentos errados a respeito do tema. Não é incomum eu escutar de meninos e meninas que já iniciaram a vida sexual mitos em relação principalmente às doenças sexualmente transmissíveis ou mesmo a gestação, que é o medo principal deles. Na verdade, eu gosto de falar para eles assim que numa relação sexual a melhor coisa que pode acontecer é uma gravidez, porque uma relação sexual desprotegida pode trazer muito mais problemas do que apenas uma gravidez de uma criança saudável. E a Cleo pode falar um pouquinho mais a respeito disso na sequência. E nós tentamos, né, sanar essas dúvidas, porque muitas vezes vem conhecimentos muito errados. E eles acabam se colocando em risco porque a fonte de conhecimento que eles procuraram foi uma fonte de conhecimento errada. Tem a internet, os colegas, pessoas mal intencionadas, porque tem várias abordagens, assim, pessoas realmente mal intencionadas que aproveitam essa fragilidade, essa curiosidade para cometer abusos, né? Então, a ideia é justamente dar um espaço de fala para eles, dar um espaço de conhecimento e oferecer a eles dúvidas respeitando o conhecimento que eles têm, né? Desde uma criança pequena entender que embaixo do umbigo a gente tem uma área muito importante, e essa área muito importante não pode ser tocada por qualquer pessoa, e que se você sente no seu coração que isso que a pessoa quer fazer é errado, ela tem que imediatamente contar para o papai e para a mamãe, ou contar para a professora, ou contar para a tia, para a madrinha, para alguém que ele tenha confiança. E que ele não precisa ter medo de contar para alguém, né? Saber que existe diferença entre meninos e meninas, e que essa diferença é biológica, bem como os adolescentes saber que é necessária a prevenção das ISTs muito mais do que só a prevenção da gestação, de que o uso do contraceptivo é importante, mas ele vai prevenir contra a gravidez. Agora, as doenças sexualmente transmissíveis não são prevenidas com o uso de injetáveis ou com o uso de comprimidos, que o que protege mesmo contra as ISTs é o uso do preservativo, de que o preservativo não é pequeno, que ele cabe sim, tanto é que criança pequena gosta de usar preservativo para fazer, né? Às vezes eles entram em contato com o preservativo, porque, né, achou em casa alguma coisa, que legal, é um balão, e enchem o balão. Aí eu até brinco com os adolescentes, se ele conseguiu encher o balão e o menino disse que não cabe, corre porque, né, o negócio não está muito certo, né? E toda essa abordagem a gente faz justamente para que eles procurem fontes certas e confiáveis para não ser colocados em risco. Mas a sexualidade não é só isso. Também é se conhecer, saber, assim, aos poucos eles vão entrando em contato com colegas, com amigos, filmes, séries, eles começam a se questionar. Né, gosto mais disso, gosto mais daquilo, me interesso por tal coisa, me interesso por tal pessoa.
E como que isso funciona? Estou reconhecendo o meu corpo, assim, eu gosto do meu corpo, eu gosto do que eu vejo, eu gosto de como eu estou me desenvolvendo, né? Eu me acho bonito, eu me acho bonita, eu sinto que né, eu gosto do que eu estou vendo no espelho, não gosto, eu tenho que procurar. Eu estou procurando isso né, porque eu estou sendo estimulado a isso, ou porque realmente, né, eu estou feliz com o meu corpo. Isso foge um pouco da saúde, né, da ideia de saúde sexual, e começa a vir a parte de autoestima mesmo, né? Você começa a se desenvolver, nossa, eu tô gostando do meu corpo, tô gostando de mim, eu tô me achando bonito, eu tô me achando bonita. Então é tudo isso que envolve quando a gente fala de saúde sexual, muito mais do que só a ideia de fazer sexo, que é muito mistificado e que está errado, e não é só isso, né? Eu acredito que a Clara pode falar um pouquinho mais a respeito das ISTs, né? Falar um pouquinho do que acontece, porque eu acredito que, nesse caso, vamos chamar uma especialista nisso. Muito bem. Na verdade, a sexualidade é tratada com muito tabu, né? E às vezes essa orientação é feita errônea, é feita de maneira meio distorcida, justamente porque os pais não tiveram essa oportunidade de ter essa fala, né? E não tem esse jeito de falar com a criança, fica com medo de falar com a criança, medo de falar demais, de falar de menos. Então, eles têm um certo tabu e acabam não conseguindo. Por quê? Porque eles também não tiveram essa orientação sexual. Né? Os nossos pais não falavam com a gente. Então, para eles falarem com os filhos, fica mais difícil. Para nós que somos da saúde, fica um pouquinho mais fácil de falar. Mas quando vai falar com os filhos da gente, também é cheio de traquejo, de ter aquela coisa de que até onde eu vou, até onde eu respondo, o que eu respondo, né? Eu sempre fui a favor de responder exatamente o que eles querem saber. Sanar a dúvida do momento. Não adianta você querer enfeitar e passar coisas que não é de interesse do momento. Eles têm interesse do momento. Então, eu sempre brinco, né? Você quer saber o que falar, é só lembrar da piadinha do almoço em família, né? Que a criança pergunta para o pai: papai, o que é virgem? Aí o pai rebola e fica todo cheio de dedos para falar o que é virgem e acaba explicando lá da genitália feminina, que tem um ímen que é rompido quando perde a virgindade, tá? E o menininho ouviu, todo bonitinho. No final da fala ele fala assim, mas o que tem a ver com o virgem do óleo de oliva? Né? Ele só queria saber o que era o virgem que estava escrito no óleo de oliva. Ele não queria saber da virgindade. Então você tem que sempre ficar perguntar para ele realmente o que ele quer saber, porque às vezes a pergunta dele você interpreta de um jeito e é totalmente diferente, né? A Tilly tem a felicidade de pegar essas crianças nessa fase de dúvida da sexualidade, porque ela acompanha as crianças. Eu, infelizmente, tenho a infelicidade, né, de pegar as crianças, os jovens, os adolescentes, já numa fase mais complicada, né? Geralmente é a fase depois que elas expuseram-se a riscos, né? A risco de uma gravidez indesejável ou a risco das DSTs. O ser humano é sexuado, não tem jeito, em um momento ou outro, sim ou não, mas cada um vai praticar a sua sexualidade, com parceiro ou sem parceiro, ele vai praticar a sua sexualidade e ele vai ter as dúvidas, né? E vai se expor a risco. Todo mundo tem seu momento de vulnerabilidade. Não adianta dizer que eu sou totalmente lacrado, cheio de informações e não vou ter o meu momento de vulnerabilidade. Todos têm. Então, a gente tem que estar conversando com eles sobre identificar esses momentos de vulnerabilidade. Né? Então, as DSTs estão aí. O HIV, a sífilis, a hepatite B, hepatite C, a gonorreia, né? E são doenças tudo muito complicadas. Não só o HIV. Todas as doenças são complicadas, todas têm os seus agravantes. Então, para que eles realmente sejam orientados no sentido de que, independente de quando for iniciar a sua atividade sexual ou quando for dar continuidade na sua vida sexual, que seja protegida, que esteja livre
desses importunos, né? Que são as doenças. E nós temos, né, paciente de HIV com 16 anos. E nós temos paciente de HIV com 72 anos. Nós temos pacientes evangélicos, nós temos pacientes católicos, nós temos paciente da alta sociedade, nós temos paciente... Então, assim, o vírus, a bactéria, não escolhe. Ele quer um lugar para viver. E o lugar para viver que ele procura é o nosso corpo. Quem vai dar entrada para esse micro-organismo entrar somos nós, se não nos prevenirmos, né? Então, assim, tem várias doenças, tem N maneiras, umas têm curas, outras não, mas todas têm controle. Então, o que a gente orienta? Sexo desprotegido. Fez sexo desprotegido uma vez na vida, já tem indicação de estar fazendo a testagem para ver se, de repente, em algum momento não entrou em contato com algum desses micro-organismos, né? A maioria desses micro-organismos das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente essas que são detectáveis por teste rápido, através da amostra de sangue, elas são silenciosas, elas são assintomáticas, que a gente diz, né? Não tem sintomas, passa despercebido, ou às vezes tem sintomas tão sutis que a própria pessoa não percebe, e acaba ficando uma doença latente, né? Que a gente diz, o que é? Quietinha. Então, assim, a sífilis pode ficar quietinha por anos, a hepatite pode ficar por 20, 30, 40 anos, quando daí aparece, já aparece na forma grave, com cirrose hepática, câncer hepático. O HIV, sem testagem, ele pode ficar em média de 5 a 8 anos sem aparecer em forma de doença. Então, nós sempre vamos, tive algum tipo de exposição, que eu procure a testagem, né? Ai, Cláudia, você está dizendo que tem essas doenças que a gente teve uma relação sexual desprotegida, eu já posso ter essa doença, o que eu faço para saber? Né? É procurar o serviço mesmo, ou o serviço de saúde mais próximo da sua casa para fazer um aconselhamento. O que é esse aconselhamento? É uma conversa tete a tete com o profissional de saúde para avaliar situações de risco, necessidade de fazer a testagem, ou até procurar diretamente o SOA, né? Então, procura o Serviço de Orientação e a DST, que é o SOA, que fica na Guilherme da Mota Correia, 55, no complexo do NIS ali, para fazer a testagem, né? É tudo sigiloso, gratuito, é rápido, porque o resultado sai na hora, em 30 minutos a gente pode estar fazendo o aconselhamento, fazendo a testagem. Quem pode fazer? Todo mundo pode fazer. Adolescente, acima de 13 anos, pode fazer, mesmo desacompanhado, ele pode fazer. Tá? É um direito dele, frente ao ECA, ter diagnóstico com prioridade. Então, não tem essa de, criança, chegou sem os pais, vai fazer teste? Vai, se a gente avaliar que ele teve risco, nós vamos estar fazendo os testes. Quem vai avaliar a necessidade de chamar um adulto, de chamar os pais, de chamar um professor, um tio, um padrinho, um amigo, um irmão, vai ser o profissional que está atendendo. Ele que tem que avaliar a necessidade de estar chamando ou não. Se esse adolescente, mesmo com diagnóstico, mostra para o profissional que ele é capaz de conduzir um tratamento, um monitoramento, um acompanhamento sozinho, só com a equipe, ele também tem direito ao sigilo. Tá? Então, a gente quebra sigilo quando a gente percebe que ele não vai dar conta. E isso é bem importante, principalmente no tratamento do adolescente, o profissional está preparado, né, para acolher esse adolescente, acompanhar ele e avaliar a necessidade de estar acionando um adulto ou não, ou se ele consegue conduzir essa situação ali naquele momento. Tá? Bem importante lembrar também, como a Tilly falou, hoje em dia eu sempre brinco inclusive com meu filho, né? Um filho é uma benção, desde que ele venha sadio. Se você ter que contar de uma gravidez para uma mãe, por exemplo, uma gravidez indesejável, e de repente vem uma gravidez com uma sífilis, com risco de nascer com uma formação, cego, surdo, um monte de coisas, ou uma infecção do HIV junto, é muito pior. Então, o uso do preservativo sempre. E que se inicie a atividade já com preservativo. Né? Então, não espere iniciar a atividade sexual para depois procurar a gente. Procura a gente antes. Né? Eu brinco com os meninos, pratique a masturbação com preservativo,
Porque quando você chegar lá para a menina, você sabe pôr, você não vai ficar com vergonha, né? O adulto, gente, tem adulto de 40 anos, chega, a gente põe o preservativo na mão dele e ele não sabe manipular, porque nós não fomos criados a usar o preservativo. Então, o adulto tem muita dificuldade, eu acho que até mais do que os próprios adolescentes, de manejar o preservativo. Né? Então, assim, muitas doenças estão aí, estão bombando mesmo, e eu acho que a gente tem que estar falando abertamente de... A gente não fala aqui qual momento é ideal para ter relação sexual. Cada um tem seu momento, né? Exceto aquelas que são forçadas, né? A sexualidade está inerente, mas você tem que praticar, iniciar a prática quando você achar que está preparado e que arque com as consequências, né? Que tem, tudo na vida tem consequências, até o início da atividade sexual tem suas consequências. Então, você tem que arcar com as consequências. O momento de iniciar, cada um tem seu momento, né? Eu sempre fazia palestra nas escolas, perguntava, quando que eu começo a ter atividade sexual? Com 11, com 12, com 15? Fia, teu momento. A gente tem gente virgem com 25 e achou que não é momento ainda. É problema dela. Ela é dona do corpo dela, né? Então, a gente tem que começar a empoderar os nossos jovens, a cuidar do corpo dele e dizer, eu que sou dono do meu corpo, eu que sei o meu momento. Então, isso é bem importante a gente estar fazendo. E quando eles acharem que foi o momento, procurar a gente para fazer o uso da proteção dos preservativos, né? E empoderar as meninas. Eu acho que é bem importante a gente empoderar as meninas, falarem para elas que hoje em dia elas não precisam esperar que o menino use o preservativo masculino. Hoje ela tem a opção de usar o preservativo dela, feminino. Né? Não só as meninas, adolescentes, como as mães das meninas, tia das meninas, que se empoderem e usem o preservativo feminino, e que a rede pública está disponibilizando também gratuito. Né? Então, que elas se empoderem, não precisa esperar pelo homem proteger elas. Elas se protejam. Posso continuar, meninas, antes de vocês retornarem? Então, só fazendo alguns comentários do que vocês já falaram, né? Então, assim, eu sou professora de ciências no município, e docência 2, mas a gente trabalha também com os pequenos com relação a essa questão da sexualidade, né? Como vocês comentaram, é muito engraçado essa necessidade né, assim, dessas dúvidas. As crianças são muito curiosas, elas querem saber, e assim, se você não explicar do jeito certo, como comentou a Tilly, elas vão procurar e podem achar as informações erradas, né? Então, essa questão das fontes sérias e confiáveis, eu acho que é o primeiro ponto, né? Até porque a gente tem um universo hoje, uma tecnologia tão acessível, mas assim, para o lado positivo e para o negativo, né? A gente tem informação na palma da mão, mas se você colocar lá sobre sexualidade, né, e seu computador não tiver nenhum filtro, você vai ver tudo o que você quer e o que você não quer. Né, eu até trabalho isso com as crianças, quando eles, né, a gente conversa e eles fazem perguntinhas, aquelas perguntinhas no papel para ninguém ver, né? Eles colocam na caixinha, eles adoram fazer isso. E surge essa questão, né, de coisas que só tem na internet, só tem na mídia. Então, assim, as crianças estão acessando a internet, estão vendo, né, fotos, vídeos, sites, ou até mesmo grupos do WhatsApp, né, que se compartilha muito fácil, essa questão de informação, né. Aí entra outra questão, que é a questão da imagem pessoal, né, do envio de fotos de pornografia, não, mas de nudez, né? O nudes que a gente chama, né? Que as crianças começam a namorar, começam a se explorar e começam a trocar fotos. E como isso é perigoso, como elas correm riscos, né? Então a tecnologia entra nisso também, ao ponto que ela tem acesso também, por exemplo, a vídeos pornográficos. Vídeos pornográficos que é o quê? Que não é uma realidade próxima da criança, né? Ela não vai ter aquele tipo de relação, o corpo dela não é daquele jeito e as coisas não acontecem naquela fantasia, é uma outra realidade, né? E outras coisas piores que a gente escuta muito na escola, ou, por exemplo, vídeos com outros tipos de sexo, por exemplo, o sexo com animais, o sexo forçado, o sexo lado ruim, né? Então, assim, claro que a gente não precisa romantizar tudo, mas se ela tem acesso à internet, ela vai ter acesso a esses conteúdos. Isso vai aparecer na escola, né? E como a gente tem que trabalhar mesmo que, né, vocês comentaram da criança, tem que se conhecer, ela tem que se gostar e se sentir segura para ela iniciar a vida sexual de forma certa, confiante, que passe no médico, que se informe, né? É uma coisa curiosa essa questão da camisinha que vocês falaram, né? A gente, quando eu fazia palestras, levava as camisinhas para a escola, né? Daí você tem, assim, duas questões, né? Os jovens que levavam, enfim, né, conheciam, enfim,
E as crianças menores que faziam bexiga, enchiam de água, jogavam no pátio da escola, as diretoras ficavam loucas com a gente, que elas faziam aquela sujeira de camisinha, os pais iam buscar as crianças. Falei, o que aconteceu aqui? Falei, era uma aula de sexualidade. Então, assim, né, por mais que seja uma brincadeira, elas estão conhecendo, elas estão manipulando. E como é importante isso, né? A gente não está mais distribuindo as camisinhas, até porque tem essas polêmicas com os pais, a gente entende também, né? Deve ser um choque chegar na escola e montar camisinha no chão. Eu concordo, como mãe, eu ficaria assustada também. Então, a gente informa, né? Justamente essa questão do posto de saúde, que tem a camisinha, que pode estar disponível, né? Como vocês comentaram, a camisinha feminina, muitos não conhecem, né? A camisinha feminina, que é diferente, né? Algumas turmas, assim, que solicitam, a gente até mostra vídeos de como colocar, e como você utilizar, mas assim, depende da turma também. Então, assim, o professor tem esse papel de saber como que a turma está, questão de maturidade, se ela pode falar, para não ofender ninguém, né? E o papel da escola é justamente esse, né? De trazer a informação e a proteção através dos conhecimentos científicos corretos, os nomes científicos e as partes do corpo humano, né? Então, quando a gente faz palestras, convidam a gente para fazer, são os professores de ciência, geralmente, que fazem, ou os enfermeiros, né, que convidam vocês para fazer, e a gente tem muito receio, por quê? Porque a gente quer trabalhar, a gente quer conversar com a criança, com que ela se sinta bem. Só que, ao mesmo tempo, eles têm acesso a tanta informação que eles nos questionam coisas que a gente talvez não falasse, mas a gente precisa responder. Por quê? Porque a criança tem contato em casa com algum tipo de informação. As crianças são muito espertas, elas escutam. A gente fala palavrão sem querer, elas repetem. Então, assim, as coisas que, né, os pais falam, elas escutam. E, assim, hoje em dia a gente percebe também que os pais são muito jovens, né? Então, as crianças que estão na escola, desde as pequenininhas até os maiores, os pais são muito jovens. Então, tem uma vida sexualmente ativa, né? Até outra questão que surge bastante também, essa questão da privacidade, né? Hoje em dia é tão difícil ter privacidade, você faz qualquer coisa, já tem uma câmera atrás de você, ou um acidente, as pessoas não olham o acidente, ficam tirando foto, né? Se tem uma questão, alguém tá beijando alguém, vai lá tirar foto. Então, assim, as pessoas estão muito expostas, né? E a gente trabalha essa questão também com as crianças e com os pais. Então, assim, o pai e a mãe de vocês, eles são casados, eles são um casal, eles têm que ter momentos íntimos, sozinhos, né? Eles têm que conversar, eles têm que planejar, fazer coisas juntos, que vocês não precisam estar juntos, escutando. Eles têm que namorar, eles têm que também se sentir bem, se curtir, né? Porque tem crianças que não têm o limite, eles entram no quarto dos pais e às vezes eles veem coisas que eles não querem e levam isso para a escola. Daí as professoras têm que resolver com a mãe essa questão de privacidade. Daí como é que a gente trabalha com a criança isso, que é muito interessante. Olha, quando você troca de roupa, quando você faz xixi, quando você está coçando lá a tua bunda, tá com coceirinha. Você gosta que as pessoas ficam te olhando, enfiando o dedo no nariz, que tá ali, tá coçando? Você gosta que as pessoas te olhem, fazendo as coisas pessoais tuas? Não. Então, você tem o momento de privacidade, seus pais também. Então, você tem que ser discreto, os pais de vocês também vão ser, né? Então, tomar cuidado com essas relações do dia a dia, porque isso assusta muito as crianças. Eles chegam na escola contando coisas, às vezes, que vêm os pais, ou escutam os pais, a gente vai falar o quê? Né? Então, assim, a gente apenas orienta o caminho certo. E qual é o caminho certo? Como as nossas colegas colocaram aqui, já passo para vocês, tá? Como elas colocaram aqui. Então, trazer informação de forma tranquila, simples, informativa e principalmente com relação à higiene do corpo, a questão da mudanças corporais, né? E quais as consequências aí, digamos, de uma iniciação de uma vida sexual, a questão dos métodos contraceptivos e a questão mesmo da diversidade que a gente usa hoje em dia, né? A questão do respeito ao próximo, que hoje em dia a gente tem famílias diferentes, a gente tem relações diferentes, né? O mundo está muito diferente. Então, assim, os pais, eu entendo essa questão da polêmica, às vezes tem muito problema com a escola com relação a isso, mas, assim, entendo que isso é muito importante para os filhos de vocês, né? A gente está falando aqui com pais, com profissionais de saúde, profissionais de educação, convidados, enfim. Então, assim, é um assunto polêmico? Mas é necessário? Por quê? Porque, inclusive, ele está na organização curricular, né? Ele está no currículo. Então, eu tenho que trabalhar o sistema reprodutor. E o sistema reprodutor é o quê? É a questão da sexualidade, fecundação, gravidez, daí tem a questão também dos partos, que a gente trabalha, a questão do desenvolvimento do bebê, toda essa questão hormonal, né? Por que muda, por que nasce pelinho, por que eu fico com a voz grossa, por que eu fico com a voz fina. Então, a gente ensina isso, tá? Às vezes surgem curiosidades que a gente não consegue responder. Então, por exemplo, teve uma palestra que eu fiz numa escola para o 5º ano, a menina perguntava assim,
qual é a reação química que tem no corpo quando a gente está fazendo sexo? Falei, sabe, tipo, então, para explicar isso para ela foi difícil, eu expliquei. Aí uma outra perguntou para mim assim, o que é o amor? Falei, nossa, mais complexo ainda, né? Vou explicar o que é o amor. Então, tem as visões diferentes das crianças. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que as crianças, digamos, eu digo quinto ano, porque quinto ano é a idade que a gente trabalha na questão do currículo, né? 10, 11 anos, que é a idade da pré-adolescência, que é a idade da descoberta, que é a idade que eles começam, né? Vira o mocinho, a mocinha, que eles começam a mudar o corpo. E quando a gente conta para eles que quando eles menstruam, a menina menstrua ou o menino tem a poluição noturna, e que eles estão prontos, digamos assim, para reproduzir, que é o corpo dando respostas, que o corpo deles está pronto para reproduzir, eles ficam chocados. Eles não imaginam isso. Que se eles tiverem relações, eles podem ter riscos de ter, né, um filho não, e toda uma vida que está pela frente. E é uma coisa tão básica, né? Então, assim, não é para chocar, é para informar. Então, assim, é melhor que você que conheça a experiência de uma forma prazerosa do que de uma forma, né, com vários problemas que leva para a vida inteira. Então, é essa questão de informação mesmo, né? Os professores estão abertos à conversa, né? Os pais, principalmente, que precisarem conversar, que precisarem trocar uma ideia, troquem, né? Eu acho que, assim, só não podemos tirar esse assunto da escola, né? Por mais que tenham tabus e tenham problemas, na verdade, assim, às vezes a gente consegue ajudar até a família ou a criança, tá? Então, por exemplo, quando a gente conversa com as crianças, a gente começa a encontrar as realidades, né? Problemas de abuso em casa, que a gente percebe pelas falas, problemas de visões contorcidas, problemas de, né, iniciação muito precoce, ou relações com pessoas muito mais velhas, né? A questão, assim mesmo, mais avançada da sexualidade. Então, a gente começa a perceber que tem vários públicos, né? E a gente precisa orientá-los. Então, acho que esse é o momento, né? Acho que vocês também podem, né, dizer o que mais aparece para vocês, né, de conversa com essas crianças, de troca de informação e também, assim, o que os pais, né, podem estar fazendo para ajudar, na verdade, no momento de descoberta, né? Não sei se quiserem comentar alguma coisa sobre isso. Então, aqui no Secria, como, né, esses pacientes eles já têm uma questão de saúde mental associada, surge muito essas questões. Não é incomum receber crianças e adolescentes que foram abusados sexualmente. Nós também recebemos casos tivemos alguns casos esse ano, né? De meninas que mandaram nudes pro amigo, lá pro namoradinho, pro ficante, e esse nude foi espalhado para a escola inteira, e aí elas estão sendo apontadas. Teve um caso especial de uma menina que brigou, né? Tinha tido uma discussão em casa, e alguém que ela estava conversando falou assim: olha, eu conheço um lugar que eles compram foto, e eles pagam R$ 3.000. E na cabecinha dela, ótimo, tenho dinheiro para pagar um aluguel. E ela forneceu a foto, e além dela não ver o dinheiro, obviamente, a foto dela saiu por aí circulando em vários locais que não foram agradáveis. E ela, né, evoluiu para uma tentativa de suicídio, porque nesse caso a única coisa que ela sentiu é vontade de morrer. Então, o que foi uma orientação, ideia errada do que ela podia fazer, um abuso e uma falta de orientação que não é bem assim, as fotos podem vazar, alguma coisa assim, terminou numa tentativa de morrer. Então, que era uma coisinha que, né, poderia ter sido, né, evitada com um pouco de conversa, não foi o que aconteceu. Eu já recebi meninas de 14 anos namorando homens na idade próxima dos 40 anos, porque ele é o amor da minha vida, porque ele vai cuidar de mim, e a gente não usa o preservativo porque ele sabe de um jeito de fazer que não pega a doença. Detalhe que ela estava com uma doença sexualmente transmissível no estágio bem avançado. E ela teve que tomar muitas injeções e fazer acompanhamento e ter tratamento. E, né? E eu conversei com ela em consultório, expliquei, olha, não é bem assim, não é assim que funciona, expliquei para ela, e ela se deu por si, assim, no consultório chorou bastante.
a gente se compadece com esse tipo de situação, porque ela se sentiu muito suja, muito maltratada quando a gente explicou que não é bem assim que funciona. E foi bom que ela acolheu no que eu falei, muitas não acolhem, e não você, adulto careta, né? Não é isso que a gente quer que eles não passem por isso, a gente quer prepará-los para que eles não passem por esse tipo de situação. Porque é muito triste quando acontece isso. Dói muito a gente ver nossas crianças, nossos adolescentes sendo abusados de todas as formas por pessoas mal intencionadas, porque eu não consigo classificar de outra maneira senão uma pessoa mal intencionada. E eu, inclusive, já fiz acolhimento de pacientes, né, que se sentindo, né, desvalorizadas e tudo. E quando você vai conversar com elas, elas vão se sentindo desvalorizadas porque elas, né, foram submetidas a um sexo não consensual e ela achando que não, que eu, né, eu sou a culpada porque eu namorava o cara. E não é bem assim que funciona. É, as opções assim, ou você quer ou você não quer. Tudo que acontece além do não quer é abuso. Então, assim, não tem que acontecer. E a gente precisa empoderar esses pacientes, seja menino, seja menino, porque isso também acontece com os meninos. Empoderá-los que não é bem assim que funciona. Que ele tem que, né, como a Cléo falou, né, brilhantemente, assim, esperar o seu tempo. E tá tudo bem também se ele quiser esperar muito tempo, né? Porque aí tem o outro lado, tem a pressão dos próprios colegas. Não, todo mundo fez, eu também fiz, né? No meu tempo, que faz um bom tempo atrás, esse negócio se limitava ao beijo, assim, porque você tem que beijar. Você tem que beijar, porque você é a única das meninas que nunca beijou. Mas hoje a gente sabe que a conversa é um pouco mais profunda. E que tá tudo bem se ela demorar muito tempo para não ficar com ninguém, com ele, ela, né? Tá tudo bem, não se tem que colocar em dúvida o que você gosta ou deixa de gostar, por você estar esperando o seu momento especial. E tá tudo bem se você não né, você não precisa ter certeza o que você quer nesse momento. Ninguém precisa ter certeza de nada, né? Vamos de pouquinho, vamos se conhecendo, vamos vendo, vamos refletir do que você gosta. Já parou para pensar se você gosta mais de menino, gosta mais de menina, gosta dos dois, né? Por que não? Porque além do que a gente fala, a gente não pode ignorar que a gente tem pacientes e alunos e filhos e, né, crianças e adolescentes que têm uma identidade de gênero diferente, têm uma orientação sexual diferente, né? Muitas escolas, né, acabam, né, se deparando com adolescentes que têm uma identidade de gênero diferente. Então, tudo isso tem que ser, né, trabalhado, né, tentar ser uma coisa pura, livre de preconceito. Em nenhum momento a gente está incentivando para, né, até porque não precisa incentivar que, né, nós somos seres que vamos em algum momento procurar isso. Então, tentar ensinar do jeito certo, né? Ensinar um jeito saudável, prevenir as doenças, mas, acima de tudo, seja uma coisa saudável, falando da saúde física, mas também falando da saúde mental, né? Saúde psicológica. A gente precisa pensar nisso para respeitar o ser humano como um todo, né? Muito mais do que só um ato, isso tem a ver com saúde mental, isso tem a ver com autoestima, isso tem a ver com identificação pessoal do próprio corpo, isso tem a ver com amor próprio, né? Tem a ver com se respeitar, se amar, se aceitar e ser aceito pelo outro. Então, é importante a gente trazer esse debate. Completando a Tilly, né, a questão da diversidade sexual, né? Hoje nós temos muitas redes, muitas conversas aí sobre a diversidade sexual. Ela não é que ela aumentou, ela está mais visível, né? A gente sabe que ela está mais visível porque as pessoas ficavam escondidas e sofrendo e cometendo suicídio por falta de aceitação, pelos estigmas e preconceito. E a gente depara muito, Thaís, com a questão da transexualidade, né? A dificuldade da transexualidade, principalmente nas escolas.
né? Aceitação nas escolas, questão de transfeminino, transmasculino, que banheiro que eu uso, como que eu me comporto, aonde que eu me produzo, porque às vezes na família não aceita, mas eles também não se vê naquele corpo e quer ir para a escola montado e não consegue se montar. É uma coisa que tem que ser discutida também e que as nossas crianças têm que aprender a respeitar e aceitar essas pessoas, porque são as que mais sofrem hoje, são os trans. Né? Então, assim, eles se mutilam, eles se judiam, eles sofrem muito. Então, assim, temos que estar conversando muito de perto com a questão da transexualidade. Né? Não é de hoje que nós temos os meninos se montando para ir para a escola, escondido na casa de um amiguinho, porque os pais queimam a roupa, porque os pais já cortaram o cabelo na marra. Então, nós tivemos muitas situações de transexualidade. Então, nós temos que estar conversando em relação à transexualidade também, que principalmente na escola, que é um ambiente onde ele procura ser aceito e às vezes ele não é, né? Pelos amiguinhos e tudo. Então, para a gente estar conversando bastante sobre isso também, né? E é bem aquilo, cada um tem seu momento, mas que seja de maneira saudável, né? Eu sempre brinco com todos que eu converso, quando eu faço palestra com os filhos em casa. Só faça hoje o que não vá se arrepender amanhã. Né? Então, que seja tudo com muita aceitação, com muito preparo, com muita orientação. Procure as pessoas certas, procure o profissional de saúde mesmo, procure a tia da escola que seja, né? A professora, a prof, para conversar, para não começar de maneira errada. Né? E em relação ao abuso, a gente sabe, já é dados mesmo, estão aí na mídia, no lugar que a gente procura, que o maior abusador está dentro de casa. Né? Então, assim, família hoje não é mais igual à nossa época, que a mamãe ficava em casa cuidando dos filhos e o papai ia trabalhar. Hoje a gente sabe que a maioria das famílias são sustentadas por mulheres. São as mulheres que estão saindo para o trabalho, né? Elas que estão dando sustento para os filhos. E os filhos ficam meio, entre aspas, tadinhos, a ver navios, né? Largadinhos, porque a mãe tem que trabalhar. E aí acontecem os abusos em casa, né? É o pai, é o tio, é o avô. A gente pensava que era o padrasto, primeiro não é, né? São pais, avós e tios primeiro, para depois vir o padrasto. Então, assim, quando a gente orienta na escola, às vezes a gente está prevenindo que seus filhos sejam abusados em casa, né? Seja abusado em casa, que você às vezes está trabalhando, não está sabendo o que está acontecendo. Então, é bem inerente. A gente está conversando, sim, com eles, inclusive para dar um alerta, não é para estimular ninguém, não, porque não precisa. Eu trabalho no HC e a gente tem, de vez em quando, menina com 12 anos parindo lá, né? Então, não somos nós que estamos incentivando. Nós não queremos que as nossas meninas tenham, que nem teve esses dias, 12 anos gêmeos. Eu não consigo imaginar uma menina de 12 anos amamentando 2. É uma judiaria, é uma judiação. Assim, dá vontade de chorar, pegar os 3 no colo, né? Então, a gente quer isso mesmo, a gente quer evitar. Quer evitar as doenças, quer evitar a gravidez indesejada e que realmente elas estejam uma sexualidade saudável, né? Uma sexualidade no tempo certo, no momento certo, com a pessoa, de preferência a pessoa certa, nem sempre acerta, mas né, com a pessoa certa. E era isso. E complementando um pouco com o que você falou, claro, assim, do abuso em casa, uma coisa que eu digo, assim, estou falando mais para os pais do que para os professores, mesmo sabendo que temos um público variado assistindo essa discussão. Não tenham medo de ouvir seus filhos, tá? Porque às vezes eles evitam contar o abuso, porque eles têm medo da reação do pai e da mãe. E, na verdade, deveria ser o contrário. Eles deveriam contar o abuso por saber que o pai e a mãe vão proteger ele. Falando pai e mãe, mas eu estou falando, assim, familiares de um modo geral. Mas escutem seus filhos. Não deixem seus filhos pensarem que se eles contarem que foram abusados, vocês vão brigar com eles, tá? Porque é muito triste. E eu falo isso por experiência própria, assim, pelo público que eu atendo. Eu demorei para contar para minha mãe porque eu não sabia qual ia ser a reação dela. Eu demorei para contar para minha avó, para o meu cuidador,
porque eu fiquei com medo que ele fosse brigar. Gente, brigar, a criança precisa ser protegida, ela não precisa ter medo de contar o que está acontecendo. E até para criança pequena, é muito comum um abusador falar assim, olha, se você contar, principalmente para criança pequenininha, se você contar, tua mãe vai morrer, teu pai vai morrer, eu vou pegar teu pai, vou pegar tua mãe, eu vou roubar você para mim. E aí a criança fica morrendo de medo. Criança pequenininha, funciona a criança até uns 7 anos isso. Quando a gente está desconfiado que tem alguma coisa assim, eu, algumas psicólogas, né, todo mundo entra na dança. Aqui todo mundo faz de tudo. Vamos lá atrás, vamos construir comigo um brinquedo? E aí com as meninas, com os meninos, com as meninas eu costumo fazer mais. Eu pego o retalhinho de pano que a gente tem aqui e a gente faz uma bonequinha chamada Abayomi. É uma bonequinha que ela é aquela tradição dos escravos, do passado, que era feito com pedaços de tecido da roupa das mães. E aí a gente tem os trapinhos e a gente faz, ela é só feito nozinho, ela não é costurada, ela é só feito nozinho. E a gente constrói essa boneca. Daí eu falo assim, olha, você sabia que essa boneca é a boneca do amor? Você não construiu ela com amor, então você colocou todo o amor dela nela. E ela é uma boneca mágica. Por isso que eu digo que só funciona até uma hora, que depois a criança não acredita mais. Ela é uma boneca mágica. E você sabia que quando você está com ela, já que você ama muito essa boneca, ela vai fazer um escudo de proteção com todo mundo que você ama também. Então, quando você precisar contar uma coisa para papai, para mamãe, para professora, para alguém, você segura ela porque ela vai criar um escudo de proteção e o mal não vai pegar essa pessoa. E é nisso que às vezes elas contam, olha, né, o fulano de tal mexeu, eu não gostei, ou, né, tem coragem para pelo menos chegar e falar. E é bom a gente, né, oferecer para essa criança um espaço de escuta, que você escuta, né? Eu sei que é difícil às vezes escutar algumas coisas, mas não sabe falar, olha filho, olha, fulano, muito obrigada por você ter confiado em mim para me contar, mas agora a gente vai ter que ver o que a gente faz com essa informação. E às vezes é uma informação pequena, não é nem uma informação muito grande, assim, sabe? Né, eu estou falando numa relação de abuso, mas às vezes é uma coisa muito menor. Mas a criança cria coragem para contar. Então, né, é uma coisa que eu pontuo. Deixe que seus filhos não tenham medo de você. Deixe que seus filhos acreditem que você é a proteção deles. Porque quando eles sentem que eles estão protegidos, eles confiam em você para você proteger eles. E o nosso objetivo não é proteger os nossos filhos. Eu acredito que grande parte dos pais, não todos, querem os filhos felizes. A gente sonha que os nossos filhos sejam felizes. Então, que eles se encontrem na gente um espaço de confiança, para que eles possam confiar em vocês para contar, para que vocês possam proteger eles. E às vezes, quando recebe essa informação, a gente fica, meu Deus, o que a gente faz com essa informação? Procure um serviço de saúde, procure a escola, procure algum profissional que possa te ajudar. Porque a gente, quando está de fora, como a Cleo falou, né, quando não é com os nossos filhos, é mais fácil. A gente pode ajudar vocês, a gente pode orientar vocês da melhor forma, seja pela uma experiência que a gente já tem, ou seja por conhecimento mesmo, a gente pode ajudar vocês. Assim como quando é com nossos filhos, a gente procura uma outra, né? Para procurar, né? Não só eu e a Cleo, que a gente tem uma amizade, mas tantos profissionais mesmo que a gente procura para pedir ajuda. Então, procurem a gente, né? Acredito que vai ter pais que os filhos fazem tratamento no Secri assistindo, então me procurem, eu estou à disposição. E todos os profissionais que estão à disposição, confiem na gente. Mais do que tudo, a gente quer o filho de vocês felizes, né? É o que eu falo para os pais, eu falo, no momento que o teu filho entra em contato comigo, eu me sinto um pouco mãe dele. Então, confia em mim para a gente cuidar do nosso filho. Então, é isso. Maravilha. Só complementando, então, o que vocês duas, né, trouxeram aqui com uma experiência de vocês, do trabalho, do atendimento, eu acho que é essa a ideia mesmo, né? A questão do acolhimento da criança e a conversa com a família, né? Tem que ter momentos de troca, momentos de conversa, para a criança saber perguntar e saber escutar e se informar,
né? Muito melhor ela aprender em casa do que aprender na vida e apanhando, digamos assim, né? De uma situação complicada, né? Aí a gente coloca também essa questão que a gente traz no PSE, que são os direitos sexuais e reprodutivos, né? Que vocês muito bem colocaram. A questão de ter as suas próprias escolhas, saber, né, como cuidar do seu corpo, respeitar a diversidade, que a gente tem muito hoje em dia, né, não deixar que outras pessoas toquem seu corpo se você não quiser, se você não estiver bem, né, todos esses direitos que a gente tem, né, daí atrás a questão dos banheiros, que vocês comentaram das escolas, a gente tem situações, sim, né, e às vezes a gente sofre muito com o preconceito que a criança traz de casa, que o pai, né, ela conta para o pai e para a mãe que não aceita e vira uma crise na escola, né? Mas assim, as pessoas têm direitos adquiridos também, né? Homossexual, transexual, bissexual, enfim, qualquer for a orientação, a escolha sexual, né, o tipo de relacionamento que as pessoas têm. Assim como tem outros direitos, por exemplo, o nome social, né, que as pessoas já podem estar utilizando, inclusive os menores de idade podem estar utilizando, né, se o pai autorizar ali até os seus 18 anos, se não me engano, né, e a pessoa pode estar utilizando seu nome social também, né, e a gente percebe que cada dia hoje as crianças são mais expressivas com relação à sexualidade, então assim, se ela não está se sentindo bem no seu corpo, ela vai demonstrar isso. Né? E as crianças fazem isso aonde? Na escola. Como ela comentou da bonequinha Bayomi, né? Eu também gosto muito da Bayomi, também faço a bonequinha, acho muito interessante. E a gente trabalha também com relação com os desenhos, né? Então, nos desenhos, a gente percebe também muito a questão sexual, né? Se tem algum problema, ou se exalta demais a sexualidade, ou se tem muita vergonha, muita retração, né? Todos os extremos a gente consegue ver também nos desenhos. E quando a gente trabalha a temática, trabalha esses desenhos, a gente observa também os problemas que vêm com eles, né? Se tem alguma relação complicada em casa, ou uma questão de abuso de violência. Então, como é importante trabalhar isso de diversas formas, né? Essa questão da bonequinha que a Tilly comentou, a gente também faz muitos modelos do corpo humano, então, assim, bonecos, né? Para colocar mesmo a questão da diversidade. Então, nós temos cores diferentes, nós temos cabelos diferentes, cor de pele diferentes, né? Até mesmo os órgãos sexuais são diferentes, tamanhos diferentes, formatos diferentes, opções sexuais diferentes, a roupa da gente é diferente, nossa religião é diferente, e não é por isso que nós somos melhores ou piores, somos seres humanos, né? A gente trabalha com relação um pouco de ciências também, né? Somos seres humanos, somos muito parecidos, mas somos diferentes. Nós temos as mesmas composições, mas cada um tem o seu material genético, o seu DNA, a sua característica, a sua personalidade, e vai agir de uma forma. Então, como é importante trabalhar isso mesmo, essa liberdade de expressão, e assim, essa sensibilização, né? Tipo assim, eu tenho que estar bem comigo, né? É uma das coisas que a gente trabalha muito também com os professores e com as crianças, isso. O que é a sexualidade? Quando a gente pergunta, é o sexo. O que vem das crianças, principalmente? É o sexo, é a relação sexual, é fazer bebê. É isso, as 3 primeiras, né? Como se fosse só isso, mas pensem comigo, né? A sexualidade a gente tem em todas as fases da nossa vida, né? Desde a descoberta lá na barriga da mãe, até mostra as fotinhos do ultrassom, né? A menina, então na genitália, a questão da formação do bebê, né, da vagina, do pênis, trabalha a questão de mudanças quando ela cresce, puberdade, enfim, e trabalhar essa modificação na vida da pessoa, né, mas aí pensar também, como vocês comentaram, no psicológico, né, na espiritualidade, no corpo, no bem-estar, porque é um conjunto, né, e todas as relações humanas têm a relação com a sexualidade, né, porque temos homens, mulheres, temos diversas situações do dia a dia, não só com nossos, né, maridos, mulheres, esposos, filhos, mas sim com pessoas que a gente encontra na rua, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que ter esse cuidado, né, como se fosse você recebendo ali uma atenção especial. Então, acho que é bem importante mesmo essa discussão da abordagem das problemáticas com os direitos que a gente tem, né, da sexualidade. E trabalhando isso também, a relação das redes de proteção, né? Então, a gente tem aí observado agora que a gente está começando a retomar as aulas, né, do ensino híbrido. Então, a gente começa a receber as crianças de volta, aos poucos a gente vai retomando, né? Como é importante esse momento de socialização na escola. E, assim, nesse momento de pandemia, a gente observa, assim, que as denúncias em casa, elas têm aumentado muito com relação à violência, com relação à sexualidade, com relação a todos os tipos, né, digamos, de crueldades, assim como a família, né, e a questão da sexualidade tem aparecido sim, até porque, como vocês comentaram, né, a criança às vezes fica sozinha, ou com um vizinho, ou com uma vizinha, e realmente são os que a gente mais percebe que são os potenciais, né, agressores. Claro que você nunca vai deixar seu filho com uma pessoa que você não conhece, mas você
corre esse risco, né? Porque se você tem que conhecer mesmo, até mesmo conhecendo, às vezes acontece alguma coisa ruim, né? Então a gente tem que ficar muito atento aos sinais das crianças também, né? Então, se ela questão de comportamento, de apetite, de temperamento, de nervosismo, às vezes elas te pedem socorro, mas elas não falam socorro, né? Então, mesmo essa questão de informação e conhecimento científico é essencial para a gente estar trabalhando, né? E para apoiar esse material que a gente trabalha na escola, essas palestras, né? Que não banalizando a sexualidade como uma coisa vulgar, mas uma coisa interessante, que é uma reprodução da espécie humana, que você é parecido com a sua avó, com seus bisavós, com a sua família, a transmissão genética, toda essa mágica, né? Que é formação de um ser humano. Então, tornar isso uma coisa não normal, mas uma coisa que a gente possa trabalhar com tranquilidade, sem que os pais estejam, né, tão nervosos com relação a essa temática. A gente entende, né? Com o filho da gente é diferente. Eu digo a mesma coisa. Quando meu filho me faz perguntas, assim, eu fico pensando como respondê-las, né? E como vocês comentaram, né? Só responde o essencial, porque se ele quiser saber, ele pergunta mais. Então, se ela perguntar lá o que é virgem, que virgem? Ele vai mostrar, do azeite. Ou, né, outra coisa assim, o signo de virgem, enfim. E às vezes é isso mesmo, né? Elas perguntam coisas as palavras, e o interessante é assim, não fugir da resposta, né? Então, por exemplo, perguntas mais difíceis, como, por exemplo, que eu já escutei, né, nas escolas. Como que pessoas do mesmo sexo fazem, pessoas da mesma, tipo, dois homens fazem sexo, ou duas mulheres fazem sexo? Como que você vai responder isso para uma criança, né, pequena? Então, você não precisa dar detalhes, você não precisa explicar. Você apenas fala assim, olha, a gente tem sexualidades diferentes, cada um tem uma relação diferente. É diferente da convencional. Tipo, pronto. Se ela perguntar mais coisa, aí você pode até começar um assunto mais simples, mas não precisa extravasar. Mas responda. Porque, às vezes, as crianças perguntam, às vezes elas não sabem nem como, no 5º ano com 11 anos, quando a gente trabalha, nem como é feito um bebê. Sabe, nem como o bebê sai da barriga da mãe, né? Da questão da cegonha, das histórias que surgem, ainda existem essas histórias. E agora vem a questão, que dias tem uma menina falando que eles mandam por e-mail, a criança delas imprime a criança em casa, que alguém contou que era via internet, enfim. Então, essas informações, né, que a gente tem que trabalhar, que tem que discutir. E até, Cleonil, você tem comentado dos materiais que vocês têm no SOA, né, para empréstimo para os professores, e os materiais muito bons. Eu já usei várias vezes. Se quiser até comentar sobre isso. Temos sim, nós temos materiais educativos, né, para palestra, para demonstrar, nós temos prótese feminina, prótese masculina, os métodos contraceptivos, desde o lado do diafragma, que a gente nem usa mais pela questão da prevenção das DST, né, das ISTs, que ela não protege, ela só protege contra a gravidez, mas a gente mostra, né, então tem DIU, tem um kitzinho de planejamento familiar para estar fazendo, e tem os preservativos, tanto para distribuição quanto para demonstração. Tem um preservativo próprio para adolescente, que ele é menorzinho no diâmetro, né, que é de 49 milímetros, que é para os adolescentes também não se expor, porque você pega menino de 15 anos casadinhos, chegam lá casais, eu tenho 14, você tem namorado? Não, eu tenho marido. Quer dizer, marido com 16 anos, é um adolescentezinho, então ele tem que ser orientado em relação ao preservativo. Nem sempre ele vai precisar do 49, porque nós somos diversos em tudo, né? Até em tamanhos, até em diâmetros. Então, nós temos que falar sobre isso, né? Chega adulto lá que não usa preservativo porque aperta, não consegue ejacular. Gente, tem maiores no sex shop, tem de 58 milímetros. A gente tem que estar orientando os nossos usuários, os clientes que chegam para a gente, a procurar a melhor maneira de se adaptar para poder fazer a prevenção. Né? Então, prevenção, prevenção e prevenção. E nós temos, né, então, o preservativo feminino, né, para distribuição, temos o masculino, né, o que é de distribuição padrão, que é o de 52 milímetros, e temos de 49 para adolescentes, né? Ou para as pessoas que precisam não precisa ser adolescente, tem adulto que precisa de um diâmetro menor, isso é normal, né? Então, a gente orienta mesmo a pegarem. Eu fiz um período, uma época, um trabalho nas escolas, alguns anos atrás, que a proposta era a gente deixar o preservativo nas escolas, né? E não foi muito aceito mesmo, né? Então, assim, que ele tenha, se for para rolar, que role com preservativo.
Se for para abrir, para conhecer, que abra ele, conheça, tenha o primeiro contato, né? Eu cheguei para a escola também, que o diretor não deixou distribuir, e eu mostrei para eles e recolhi dentro da sala mesmo, para a diretora não ver que eu tinha aberto, né? Então eu enrolei a diretora, dei uma enrolada. Então, assim, eles têm que ter o primeiro contato. É a mesma coisa de escova de dente. Como que você vai ensinar uma pessoa a usar a escova de dente se ela nunca teve contato com a escova de dente? Então, você tem que estar sabendo utilizar, né? E estamos lá disponível, né? Qualquer pessoa, os pais, os professores que tenham dúvida, estamos lá para a gente trocar experiência mesmo e poder levar a melhor informação para os nossos usuários, para as nossas crianças, para os nossos jovens. E a criança, como você estava falando, a questão do abusador, né? Quando você falou, a gente não deixa com desconhecido, né? Porque a gente sempre procura deixar as crianças com os conhecidos. E o abusador aproveita disso, tá? Porque o abusador é o conhecido, é o que tem a confiança da criança. Então, a gente tem que estar de olho nisso também. Outra coisa é o comportamento da criança. A criança muda o comportamento quando ela está sendo forçada a alguma coisa, abusada de alguma forma. Seja ela, como diz, de maneira mais sutil, de maneira mais agressiva, ela muda o comportamento. É o comportamento no sono, é o comportamento no xixi, é o comportamento na higiene, é o comportamento alimentar. Então, a mãe, o cuidador, tem que estar alerta para isso. Opa, por que que o meu filho não está querendo comer? Por que que o meu filho está fazendo xixi na cama e nunca fez? Por quê, né? Então, apareceu qualquer coisa diferente, procurar conversar com essa criança mesmo, procurar a ajuda de um profissional para tentar desvendar, né? E não deixar essa criança ficar sofrendo mais do que necessário. Isso mesmo, na verdade, esse material de apoio, né, não é só para os professores, tem muito material também informativo da saúde, né, com relação a doenças, aqueles prospectos que falam sobre doenças específicas, né. Esse material a gente não trabalha muito com crianças por causa das fotos, né, aquelas fotos são um pouco feias, assim, elas acabam se ofendendo, assim, mas para os adultos também tem esse material disponível, né, no posto de saúde ou mesmo, né, no atendimento que vocês fazem ali no SOA, né. Inclusive conhecendo essas doenças, assim, a gente começa a perceber a mudança, né, da sociedade. Então, por exemplo, acho que a vacina da HPV, né, que a gente acaba antecipando cada vez mais, porque as crianças têm iniciado a vida sexual muito mais cedo, né, se não me engano é 9 anos, né, para meninas e 11 para meninos, e assim, a gente percebe que isso está antecipando, porque a iniciação sexual, antes que se fazia com 16, 17, agora a gente já tem aí 11 meninas grávidas, né, como vocês comentaram, que já têm filhos, que já têm uma vida sexualmente ativa muito cedo, então, assim, a gente percebe essa questão mesmo de importância de trabalhar as doenças e gravidez, né, sem, claro, ofender ninguém, até porque tem crianças que são um pouco mais tímidas, que não gostam de falar sobre isso, a gente respeita também, a gente não vai ofender ninguém, né, é mesmo de estar aberto à conversa. Mas é isso mesmo, meninas, agora eu gostaria só para encerrar, eu vou fazer uma pergunta assim bem geral, bem difícil, só para a gente pensar um pouquinho. Aí vocês respondem como vocês acharem melhor, né? Daí a gente já faz o encerramento ali. Então, assim, pensando nessa realidade que a gente tem hoje, né? Tecnologia, acesso a tudo, coisa ali, coisa lá, e coisas muito fáceis, né? Que a gente tem contato, relações, aplicativos de namoro, fotos ali, cardápio das pessoas, né? Que você escolhe as pessoas ali, fica, não, gostei, não gostei, feio, né, é uma banalização do corpo, mas assim a gente vive isso, né? Até a questão mesmo da moda, da estética e pressões corporais que a gente sofre, principalmente as mulheres, mas os homens também, né? Agora têm sofrido. E nesse retorno que as crianças estão voltando para a escola, que a gente está percebendo nessas dificuldades, tanto de corpo quanto de mente, né? Questão mesmo de transtornos. O que vocês acham? Qual seria a temática, a ação ou a prática mais urgente, mais necessária que a gente poderia estar fazendo com esse público jovem, desde crianças até adolescentes, com relação à sexualidade, com relação a conhecer seu corpo, se respeitar e dar uma... Opa, vamos devagar, vamos se conhecer, vamos aos poucos, né? O que vocês acham que a gente poderia estar trabalhando agora, nessa atualidade hoje, que é bem diferente de antigamente, que a gente poderia trabalhar para ser um assunto mais tranquilo da gente discutir na escola, por exemplo? Eu acredito, eu acho que antes da gente começar a falar sobre qualquer assunto relacionado à sexualidade, a gente precisava conversar com esses jovens sobre o próprio
a própria proteção do próprio corpo, né? Desde a sua própria exposição, desde o seu próprio conhecimento do seu próprio corpo, desde de compreender sobre os seus direitos, tipo, sobre o direito sobre o seu próprio corpo, assim, sobre você ser o protagonista do que você, das decisões que você toma em relação ao seu corpo. Porque acho que muito mais do que falar do sexo antes, é você entender a sua individualidade. Né, aí entraria desde né, dessa exposição excessiva, principalmente na internet, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, que o TikTok nossa, tem muita coisa nesse sentido. Então, tudo isso a gente, eu acho que seria a primeira coisa a trabalhar com a juventude de um modo geral. Eu concordo com a Tilly, né? A questão do diagnóstico. Nós ficamos praticamente 2 anos longe das crianças. E 2 anos para a criança é uma evolução muito grande, né? A minha filha, com 11 anos se formou, com 13 anos está voltando, ela está mocinha, né? Então ela ficou mocinha, ela transformou todo o corpo para voltar para a escola agora. Ela saiu menina em 2020, porque é muito rápido esse período. Ela saiu uma menina e está voltando uma mocinha que já está falando de sexualidade, que já está fazendo os TikTok sensuais, que às vezes a filha está sensual demais, né? Então, assim, você tem a questão do gostar do corpo e tá, né? Então, eu acho que mais que nunca é fazer diagnóstico. Fazer algum trabalho que você consiga levantar, porque você vai levantar coisas absurdas, porque o acesso à internet esse período foi muito grande. E a gente não sabe o que essas crianças viram, o que eles acessaram. Eu acho que o diagnóstico, usar alguma dinâmica que mostre para você sinais, eu acho que vai ser bem legal, de repente até encaminhamentos para orientações individuais, daí tudo, sabe? E a gente está disponível, né? Se a gente precisar da nossa ajuda, né, Tiri? Estamos aí. Quase não temos trabalho, mas. Acho que é isso mesmo, né? Essa parceria que a gente tem que ter, né? A saúde, educação e famílias, né? A gente pode estar se ajudando de alguma forma, né? Ou de uma forma ou de outra, ou das duas, dando esse apoio, né? Esse apoio para a criança e para a família também estar trabalhando esse tema que é difícil, é polêmico, né? Mas assim, sempre pensem que é um assunto necessário, que a gente vai trabalhar na escola, a gente vai tentar abordar de uma forma mais tranquila, de uma forma natural, porque né, faz parte do nosso ser, como vocês colocaram, são coisas instintivas, hormonais, que a gente passa na nossa vida uma fase ou outra, né? Então, acho que é isso mesmo, tá? Esse assunto é muito extenso, a gente poderia estar aqui falando, né, várias outras temáticas, mas eu acho que a reflexão do programa Saúde na Escola é justamente essa, né? Cuidar do seu corpo, conhecer você mesmo, parar para escutar, qualidade de vida, toda a questão, né? Direitos humanos, cultura da paz, respeito ao próximo. Então, eu agradeço vocês duas, tá? Pela disponibilidade de estarem aqui com a gente. Estão convidadíssimas para outros momentos, né? De a gente trabalhar essa temática, que tem muito pano para manga, né? Para a gente discutir, né? E ficamos também à disposição, né? Dos pais, professores, equipe de saúde, tá? Precisando de material, precisando de uma conversa, ou até mesmo abordagens, né? Porque a gente sabe que tem muitos professores, ou até mesmo profissionais de saúde, que não gostam muito de falar sobre isso. Né? Às vezes, enfermeiros assim, que trabalham com várias né, áreas mais abrangentes. Então, assim, nós estamos à disposição para orientá-los também e estamos também né, abertos a novas sugestões, novas ideias, porque a todo momento surgem temáticas diferentes da sexualidade, né? Então, só vou passar para vocês darem a saudação final e daí a gente já faz o encerramento. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite e me coloco à disposição dos pais, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, estamos juntos nessa. vamos estar juntos, confiem na gente, ou né, procurem profissionais, eu acho que é importante. É um tema fácil? Não é, mas é um tema necessário. Então, nós nos colocamos à disposição de vocês e muito obrigada por esse momento para nós.
Eu também, né, agradeço muito a oportunidade, estou sempre à disposição para estar ajudando, cooperando, fazendo trocas de experiência, porque é uma troca de experiência. E, assim, deixar o e-mail do SOA para eles, quem tiverem pais, adolescentes que quiserem fazer pergunta por e-mail, pode. Eu abro todo dia e-mail, eu respondo sobre doença, sobre teste, sobre o que quiserem saber. Às vezes nem precisa se identificar lá, mas só a gente conversa por e-mail e depois, se quiser procurar pessoalmente, é tranquilo. Tá? Então, é soa.araucaria.pr.gov.br. Pode mandar e-mail, fazer a pergunta que quiser, tirar a dúvida, que a gente pode estar respondendo por e-mail bem tranquilamente. E estamos lá também presencialmente, das 8 às 17, todos os dias, de segunda a sexta, para poder cooperar quem tiver necessidade lá de procurar o nosso apoio. Tá bom? Thaís, muito obrigada. Chile, Obrigada a prazer. vocês. Obrigada, meninas. Agradeço mais uma vez a parceria, né? Acho que a gente está sempre disponível para novos trabalhos e desafios, e esse é um deles, né? E só lembrando o pessoal que está aqui participando que essa palestra vai ficar disponível no canal Educação Araucária, né? Vai ficar gravada para acesso a todos que tenham interesse sobre essas temáticas. E aqueles que desejam, né, certificação para a questão mesmo de mais profissional, o link de formulário para preenchimento ficará disponível aqui embaixo da descrição do vídeo do canal durante uma semana. Então, quem quiser ter a certificação, tem uma semana para preencher, né? E depois vai receber o certificado deste encontro. Tá? Então, a gente agradece a presença de todos e até a próxima palestra do mês do PSE na escola. Ainda temos muitas temáticas bacanas e importantes para discutir. Até mais, obrigada.